Solenidade de São Pedro e São Paulo. O primado. Hoje é a festa das duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Jesus põe à frente dos apóstolos Pedro, o primeiro papa, e Paulo, o primeiro missionário que leva a igreja ao mundo. Os dois retratam a igreja discípula missionária. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro é preso pelos chefes para agradar os judeus, com data marcada para morrer. Seu testemunho gera perseguição. A igreja mostra unidade na oração por Pedro. Deus se faz presente na igreja, ouvindo sua oração e libertando Pedro. Na segunda carta a Timóteo, Paulo, preso, prestes a morrer, escreve seu testamento espiritual. Ele é servidor do Evangelho e exemplo de cristão. Estou pronto, chegou minha hora. Garanti, ou melhor, combati o bom combate. Terminei a corrida. Conservei a fé. E agora aguardo o prêmio dos justos. O Senhor esteve comigo. A Ele, glória. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Cristo dá a Pedro o primado. O texto fala do papel de Pedro na igreja. Primeiro, de Cristo, Pedro define pelos discípulos quem ele é, quem sou eu. Para os homens, Jesus é só um homem bom e justo. Para os discípulos, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Messias esperado por Israel para libertar e salvar seu povo. É o Filho de Deus unido ao Pai. Segundo, da igreja, Pedro é seu centro de unidade. És a rocha sobre a qual edificarei minha igreja. Rocha é a fé de Pedro e da comunidade. Jesus é Messias e Filho de Deus vivo. O poder da morte nunca vencerá. A igreja vence as forças do mal. O poder das chaves revela a missão de Pedro. Ele tem as chaves do reino. É o primeiro a guardar a fé na sua integridade e a confirmar seus irmãos. A Pedro e à igreja é confiado o poder de atar e desatar, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar seus ensinamentos aos desafios do mundo e acolher os que aceitam a salvação. A igreja é comunidade de discípulos que reconhecem Jesus como Messias, Filho de Deus. Simão Pedro, pescador de Betsaida, se muda para Cafarnaum. Cristo passa a chamar Simão de Pedro. Sua missão é ser pedra da igreja, testemunha do sepulcro vazio, pois o ressuscitado lhe deu uma aparição especial. E depois da ascensão, com a direção da comunidade, decide abrir a igreja aos pagãos. Essa missão espiritual não livra de fraquezas humanas e de caráter. Paulo até chega a contestá-lo em Antioquia e o convida a libertar-se das práticas judaicas. Enfim, em Roma, Pedro se torna o apóstolo de todos, em sua missão de pedra angular, reunindo num só edifício judeus e pagãos, e ratifica sua missão com seu sangue. Paulo de Tarso segue outro caminho até Jesus. De fariseu adversário, passa apóstolo que anuncia um Deus diferente dos mestres de Israel. No caminho de Damasco, uma luz do alto o fez compreender que Jesus crucificado é o ressuscitado, o Messias de Deus. Torna-se discípulo fiel e ardoroso missionário, que em suas viagens percorre o mundo conhecido de então, pregando o Evangelho e fundando novas comunidades cristãs. A igreja continua a obra de Cristo nos apóstolos, pedras visíveis. Pedro recebe de Cristo poder e autoridade de sinal de unidade da igreja
que ele mesmo edificou. A tradição apostólica confirma o primado de Pedro ao apontar o Papa como Irineu de Lyon, aquele que preside a caridade. Rezemos hoje pelo Papa. Rezemos para que ele seja fiel e zeloso pastor e guia da Igreja. Agradeçamos a Deus por sua vida, seu zelo de pastor e seu testemunho de discípulo missionário de Jesus Cristo. Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.